Eu sou Maria Benigno, tenho 45 anos, sou de Manaus, Amazonas, sou advogada, atuo no direito eleitoral e atualmente estou bastante envolvida com a questão da maior participação feminina na política. E é isso que eu acredito, precisamos que mais mulheres estejam presentes nesses espaços de poder. Como a minha mãe era viúva e ela trabalhava de manhã e de tarde, estudava à noite, fazia faculdade, e eu precisava ir para as minhas aulas. Ela me levou com uma vizinha que seria a pessoa que me daria carona todas as vezes que a gente tivesse que ir para a aula. E a primeira vez eu fui, na segunda ela não foi, na terceira também. E aí eu percebi que eu não ia fazer a minha aula porque eu estava dependendo da vizinha. E aí eu saí da casa dela, tinha uma parada de ônibus bem próxima, eu resolvi entrar no ônibus. Entrei no ônibus, eu sabia onde é que eu deveria parar e aí, a partir desse momento, eu pensei que eu não iria mais faltar às aulas, não iria mais perder os meus compromissos, porque a minha mãe não podia me levar, mas eu conseguia ir sozinha. Então, foi assim que eu me senti independente. A partir de então, eu fiz tudo que eu tive vontade de fazer. Quando eu concluí o ensino médio, eu quis fazer o vestibular para Direito. Aqui no Amazonas só havia uma universidade, que era a Universidade do Amazonas, a Universidade Federal. E uma que estava iniciando uma particular, e eu não ia ter condições. Então eu fiz o vestibular para Direito porque sempre foi o meu sonho. Então eu comecei a advogar e algumas causas eram decorrentes da relação que eu tinha com o meu avô. Mas surgiu um processo eleitoral, um conhecido que era prefeito no município aqui perto, de Rio Preto da Eva, ele já assumiu o cargo sendo questionado. E ele tinha tido alguns advogados, mas ele ainda continuava tendo problema. E o meu avô foi chamado, eu fui junto com ele e nós conhecemos a causa e precisava entrar com um recurso. E o direito eleitoral é muito específico, ele é bem diferente daquele direito que a gente aprende na faculdade. Então eu fiz o recurso e dei entrada no Tribunal Regional aqui em Manaus e o recurso foi recebido com um termo que se utiliza princípio da fungibilidade. Não era aquele recurso, mas ele estava dizendo o que tinha que ser dito. E foi assim que eu entrei no direito eleitoral. Por conta desse meu trabalho, eu acabei sendo chamada para trabalhar numa campanha eleitoral na época, governador Omar Aziz. E aí foi quando eu comecei a perceber a participação da mulher, ou a não participação da mulher. E nesse meio, o que a gente ouve muito é que a mulher não gosta de política, que os partidos convocam, que os partidos chamam, que tentam fazer cursos de formação política, mas as mulheres não se interessam. E eu ouvia isso, mas não tinha muito aquela questão de questionar. E hoje em dia, quando eu ouço essa frase, eu sempre rebato, não é verdade. Não é que a mulher não se interessa, não é que a mulher não gosta de política. Há toda uma construção social de que a política não é o lugar da mulher. E isso, em cada ponto da minha vida eu percebi. Em cada ponto da minha vida eu percebi que a mulher não deve andar sozinha. Eu, como uma garota que comecei a andar de ônibus com 7, 8 anos de idade, porque eu precisava, porque eu queria não perder a minha aula, era um questionamento muito grande. Uma menina, né? Se fosse um menino, talvez não tivesse tanto espanto, mas eu era uma menina. E eu percebi nessas minhas histórias de vida e de inúmeras campanhas que, apesar de eu ser reconhecida como uma boa advogada, como uma excelente advogada, como alguém com quem a maioria dos clientes se identifica, na hora de decidir quem vai ser o responsável, é um homem que eles acabam escolhendo. Então, tudo isso que precisa ser trabalhado, né, desde as mulheres começarem a perceber que elas devem sim se envolver, porque senão elas vão passar. O meu caso foi simples, mas eu podia ficar na minha casa, eu pude ter alguém que me ajudasse. Mas e as mulheres que são mães solteiras, que não têm condição, e que isso é o de menos na vida delas, né? Mas são os homens que decidem como é que essas mulheres vão viver. Então é muito, muito importante que as mulheres comecem a buscar esse espaço que não é só do homem, é de todo mundo, é de todos nós.